eu creio, meu Deus, que cada um dos teus filhos vai ficar alimentado bastante dia, através, meu Deus, da tua palavra, Senhor. Ai, papai, ai, meu Deus do céu, oh, glória, glória a Deus, oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia, Senhor Jesus, Senhor Deus, do Senhor da glória, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, oh, viva vencer a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia. Continua de pé, por gentileza, aleluia, e pega uma mão de igreja, e pega uma mão de dando glória a Deus, e pega uma mão de dando glória a Deus. Agora dizer nosso dirigente, o pobre glória, o pobre glória, o pobre glória, o pobre glória, o pobre vitória para o nosso, aleluia. Amém. Saúdo todo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pensa mais com o Senhor Jesus aí. Amém. Então, lembrando os irmãos, sábado vai estar conosco o presbítero Marcelino e junto com a nossa Santa Ceia. O presbítero Antônio também vai estar presente. Tá? O presbítero Marcelino vai pregar e o pastor Antônio vai celebrar a Santa Ceia para nós aqui em nome de Jesus, amém? Eu creio que no sábado deu para os irmãos em Cachoeiro, que esse lado aqui parece que choveu muito, né? Choveu bastante, eu fui por lá, estava caindo água, bastante chuva mesmo, e deu até pouca gente na igreja, né? Glória a Deus. Mas dia 13 também vai estar conosco o presbítero Adriano fazendo 3 sexta-feiras aqui conosco, vai estar aqui pregando a palavra de Deus, amém? Bendito seja o nome de Jesus. Quem vai trazer mensagem ao irmão hoje, glória a Deus. Eu estava em casa hoje, glória a Deus, e Deus, né, me tocou, eu liguei para ele, a seu áudio, para ele trazer hoje aqui a palavra de Deus, né? E de quarta-feira nós sabemos que é o dirigente que tem que, verdade, pregar a palavra de Deus, mas vamos deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, amém? As coisas de Deus nós não podemos, né, mandar nela, glória a Deus. E na sexta-feira a irmã traz a palavra aqui, tá bom? Sexta-feira agora pode ser, tá? A irmã traz a palavra aqui, eu não vou poder aqui estar na sexta, mas no sábado eu vou estar para a glória de Deus, amém? Vamos, irmão, fazer uma oração nesta noite para Jesus trabalhar na nossa vida. Maricada de filme, tá? Glória a Deus. Não tem problema não, na sexta-feira é uma mesmo. Tem que ser parecer aqui, pode falar com ele, tá? Está autorizado para a glória de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Ele até acho que está meio doente hoje, né? Pode vir. Mandou o recado pela mãe, não se lembra. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, irmão. Glória a Deus. Já vou passar aqui o altar para o irmão, que vai trazer para nós uma palavra do Senhor aqui nessa noite. Aleluia. E vamos continuar firme orando, buscando a Deus. E Jesus está querendo que nós oramos, que nós buscamos a presença dEle, que nós buscamos a face do Espírito Santo. Glória a Deus. É para acontecer os sinais de Deus, nós temos que estar ligados, né? Orando e buscando a presença de Deus. Aleluia. A fé, ela nunca pode sair da nossa vida. A fé, ela nunca pode afastar dos nossos corações o mistério. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, ó Pai, estar aqui na tua presença mais uma vez para prestar um culto, Senhor, de adoração, meu Deus, ao teu nome.
vai falando conosco agora, vai tocando na nossa vida, vai tocando, Pai, no nosso coração. Repreenda, Jesus, todo mal, repreenda, Senhor, pelo poder do teu sangue. Oh, Jesus querido de Vitória, venha ser conosco agora, toca na nossa vida, toca no nosso coração, ó Pai. Toca, meu Deus, renovando, toca, Senhor, nos fortalecendo. Venha, Pai, nesta noite trabalhar. Venha, ó Deus e Pai, usar, meu Deus, nesta noite o teu servo na palavra, na revelação divina do teu Espírito Santo, repreendendo todo mal, repreendendo, Senhor, toda a barreira, Jesus, que no teu sangue, Pai, a poder e a vitória. Fala conosco agora, toca no nosso coração, toca, meu Deus, na nossa vida, aqui nos capacitando e nos dando graça. Pelo poder, ó Pai, do teu sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Permaneça tudo de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos receber nosso irmão Ricardo, Ricardo 2. Glória a Deus, vamos chamar de Ricardo 2, para ficar sabendo, hein? Quem é? Vamos receber o nosso irmão com as palmas bem alegre para Deus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Irmão, Deus tem os seus méritos de trabalhar da sua casa e no meio do teu povo. Eu estava ouvindo com a minha esposa, quando eu estava saindo de casa, estava falando com ela, eu tive um sonho essa noite. E eu via eu do lado do presidente dos Estados Unidos, ele bem fardado, de terno, gravata, eu do lado dele, eu caminhava do lado dele, ali caminhando do lado dele, eu tenho os seus méritos para trabalhar. Então eu creio, dirigi muita igreja, Deus é amor. E eu creio que quando Deus te envia para algum lugar, não é em vão. Não é em vão. Você está me entendendo? Então Deus tem os seus méritos para trabalhar. Aí o irmão vai e me liga e fala, você vai pregar. Aí eu lembrei do sonho que eu tive. Entendeu? Não é o presidente. Né? Está mostrando que eu estava do lado de um homem, né, de autoridade, de poder, né? E era na obra de Deus, entendeu? Então, irmãos, Deus tem os seus métodos de trabalhar e a gente não entendemos o trabalhar de Deus. Abre a tua Bíblia, em aos Efésios, vamos falar de autoridade espiritual, o que está faltando hoje em meio ao povo de Deus. Nós estamos vendo muitas pessoas se recuando. Eu quero dizer uma coisa para vocês: a culpa não é do pastor, a culpa não é do obreiro, das obreiras, a responsabilidade é pessoal. Cada um vai dar conta a Deus naquele grande. Ele vai poder o pastor, não. Eu sei o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Eu sei o que eu tenho que fazer para estar de pé diante da presença de Deus. Agora, se não vem para a casa do Senhor, irmão, eles têm que se examinar a si mesmo. Como diz a Bíblia, examina o homem, pois, a si mesmo. Então eles têm que se examinar e ver como está a vida deles espiritual diante de Deus. Aí por muitas vezes a pessoa quer acusar o pastor, quer colocar o pastor na parede. Não, o pastor não tem culpa de nada. Hoje na doutrina eles podiam, mas não vem por quê? Não vem por quê? Então a culpa não é do pastor. Está faltando aí só uma estrutura espiritual para vencer o mundo, vencer o pecado. O diabo, Satanás está tirando o povo da igreja, eles estão retrocedendo, voltando para trás, voltando para o mundo, e não está tendo força para caminhar, para vir para a casa de Deus buscar a presença do Senhor. Nós não temos que olhar para fulano nem para cicrano. A salvação vem de Jesus.
Ele diz o que em Isaías 45, versículo 22. Ele não manda olhar para o pastor, ele não manda olhar para o missionário, para o obreiro, para a obreira. Ele diz assim: olhai para mim e sereis salvo, vós todos termos da terra, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Oh, glória! Ori para baixar a barabá, aleluia! A presença do Espírito de Deus está neste lugar. Eu posso sentir. Oh, glória! Aleluia! Aos Efésios 6:10, as armaduras de Deus. A minha Bíblia está escrita de forma diferente. Eu não gosto nem de Bíblia assim escrito assim. Gosto daquelas Bíblias antigas. Os dizeres, renovado, não tem nada de renovado. Pessoas mudando as coisas, complicado. 6:10, acharam? Amém. Podemos ler a palavra de Deus e diz assim, aqui está de forma diferente. Finalmente, irmãos meus, sede forte no Senhor, na sua força e no seu poder. Revesti vós de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Note bem. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau, e, havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, sendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Levante a tua vida, Pai. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus querido, Deus bendito, Deus vivo, Deus santo de Israel, Senhor, fala conosco através da Tua palavra, a Tua palavra que é santa, a Tua palavra que é fiel, é verdadeira, é digna de toda nossa aceitação. Abre os corações deste povo, para que possamos tomar posse da Tua palavra. Senhor, renova a fé, renova as forças, Pai, toma a direção desta casa, a direção do Teu povo. Levanta os caídos, fortalece os fracos, dá ânimo ao povo para caminhar, para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença, assim como o Senhor fala na Tua palavra, em 2 Crônica, no capítulo 7, no versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu lá do céu virei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Opera, Pai, através da Tua palavra, opera milagre, opera cura. A Tua palavra tem poder para curar. Repreenda nesta noite todo tipo de enfermidade, a enfermidade no sangue, a enfermidade no rim, a enfermidade no estômago, no esôfago, no pâncreas, no útero, no ovário, na mama, a Senhor na vesícula, no pulmão, no coração, a Senhor nos ossos, no sangue, no útero, no ovário, na mama, no cérebro, a Senhor na próstata. Toca agora, toca, Pai, na pressão deste irmão, na pressão desta irmã, normaliza a pressão, venha desobstruir as veias artérias, as válvulas do coração, venha desobstruir as veias do cérebro, livre este irmão, esta irmã, do AVC, da parada cardíaca, do derrame, do infarto,
quatro dos filhos, a parentela, a família, fecha a sepultura, fecha a cova, a boca do leão, abre porta, aonde não há porta, eu profetizo as portas abertas, eu profetizo a prosperidade maior, eu profetizo a cura, a libertação do lar, da família, que este povo seja abençoado, prosperado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, amém, Senhor Jesus. Podeis já sentar. Desocupe as vossas mãos e glorifique o Senhor. Com as palmas bem fortes. Aqui Paulo foi o que mais sofreu no Evangelho. Era um perseguidor da igreja do Senhor. Mas quando ele se converteu, ele lutou pela obra de Deus. Foi o que mais lutou. 75% aqui do Novo Testamento aqui, 75% foi Paulo que escreveu. Então Paulo aqui aos Efésios, ele está falando sobre as armaduras de Deus. Ele está falando aqui de armas ofensivas e armas defensivas. O que nós entendemos que nós estamos em uma batalha espiritual. A luta não é contra a carne nem contra o sangue. A luta não é contra irmão, a luta não é contra a irmã, a luta não é contra aqueles que estão no mundo, no pecado, na iniquidade. Não! A luta é contra o nosso adversário. São milhares dele na terra, do qual muitos não podem enxergar na visão carnal, mas aqueles que estão no Espírito, ele tem o entendimento, a certeza que são legiões de demônio, como diz a palavra de Deus, que eles são inumeráveis como a areia do mar, investindo contra a igreja de Deus, investindo contra o povo de Deus. Então que nós entendemos que a igreja, ela não foi chamada para estar estacionada. A igreja ela foi chamada para trabalhar na obra do Senhor. E para a igreja trabalhar na obra do Senhor, ela tem que estar bem estruturada, bem capacitada, cheia do poder do Espírito Santo, para levar a palavra para as almas que estão lá perecendo na garra do diabo. Bate palma e na glória de Deus. Para isso, tem que haver uma estrutura espiritual. Ele está falando de armas defensivas e armas ofensivas. Ele está falando de capacete, está falando de escudo, são armas de defesa. E está falando da espada, que é a palavra de Deus, que é uma arma ofensiva, para ferir. Porque você vê que as pessoas pregam que Jesus venceu o diabo pela palavra. Não, você pode ter conhecimento profundo dentro da palavra, mas se você não tiver na obediência, estruturado nela, o diabo vai brincar contigo. Ele vai implantar o mundo, vai implantar o pecado. Jesus usou a palavra para contra-atacar o diabo, porque ele mesmo falou na tua palavra: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, o que fez Jesus ali rejeitar, porque o diabo estava oferecendo a ele o mundo, mostrou tudo a ele: ó, te darei tudo, te darei tudo isso. A Bíblia não especifica o que ele mostrou a Jesus, mas ele levou Jesus num penáculo muito alto e mostrou ali, ó, o mundo para ele. Ele falou: te darei tudo isso, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Ele falou: te darei tudo isso, se somente se prostrar de me adorares. O que fez Jesus rejeitar o mundo, aquilo que o diabo estava oferecendo a ele? Porque Jesus
foi para o deserto. Ele passa pelo batismo de João, ele recebe o Espírito Santo. A palavra diz categoricamente que o Espírito Santo leva ele para o deserto. Para quê? Jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus estava fazendo uma preparação espiritual. Você não pode entrar na batalha sem uma preparação espiritual, não. Você tem que estar preparado, bem capacitado, bem revestido, através do poder, da unção, do Espírito de Deus, para você vencer o mundo, para você vencer o pecado. Na força física, não tem como nós vencer o nosso adversário. Ele é Espírito e nós somos carne. Nós temos que estar o quê? Revestido com as armaduras de Deus. Pastor, quais são as armaduras de Deus? Primeiramente, quando Jesus estava lá com os discípulos, Jesus orando, os discípulos dormindo, Jesus foi lá, ó, Pedro, Tiago, João, não podeis velar comigo nenhuma hora, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. A primeira coisa é a vigilância. Não adianta você orar muito, você jejuar muito e não vigiar. Então a primeira arma para nós vencer o nosso adversário, vencer o mundo, o pecado, a iniquidade que nos rodeia de tão pertinho, como diz a palavra, é a vigilância. Aí depois vem a oração, depois vem o jejum. Jesus está fazendo ali uma preparação espiritual. Ele estava em carne e osso, ele estava 100% ali em carne e osso. Ainda que ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele estava em carne e osso. Ele sentia as suas necessidades físicas de fome, sede, cansaço. Ele sentia a necessidade de orar. Ele sentia a necessidade de jejuar. Muitos dentro da igreja não têm sentido mais essa necessidade de orar, de jejuar, de se revestir do Espírito de Deus, para vencer um dos maiores adversários, que é a nossa própria carne. Você sabia disso? O diabo só pode entrar na minha vida, na sua vida, se nós abrirmos brecha. Se não abrir brecha, não tem como ele entrar. Aleluia! Porque quem abre a brecha? A carne. Aonde está escrito isso, pastor? Em Gálatas 5, versículo 16. A Bíblia diz que a carne e o Espírito se opõem ao outro, para não fazeis o que quereis. Mas se tem Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, que é manifesta em prostituição, lascívia, idolatria e etc. Pode glorificar o nome do Senhor. Então a nossa carne é um dos nossos maiores adversários. Porque o diabo, ele só vai entrar se acha brecha. Se a carne não tiver brecha, a carne não deixa, ele não vai entrar. A Bíblia diz o que? Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Bate palma e glorifica a Deus. Então, o que ser sujeito a Deus é fazer a vontade de Deus. Jesus veio e deixou ali os passos para nós seguir os passos dele, em vigilância, em oração, em jejum, em santificação, né? Que é uma arma também. O que é a santificação? É separação do mundo. Separação do mundo é separação do pecado. E muitas pessoas hoje não estão fazendo separação do mundo, não estão fazendo separação do pecado. Nós não somos luz. A luz pode andar igual as trevas andam.
A luz pode se proceder como aqueles que estão nas trevas? Não, nós temos que ser diferentes. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus não habita em templo sujo. Nós temos que ser diferentes, temos que viver em novidade de vida. Em novidade de vida. Ah não, isso é uso e costume. Não, uso e costume do mundo. É uso e costume do mundo. O crente não. O crente ele tem que ser santificado pela palavra, pela verdade. Nós temos que andar na verdade, viver a verdade, para que a verdade venha se manifestar sobre a nossa vida através da obediência da palavra. Oi, palavra. Irmão, se nós não orar, se nós não jejuar, nós vamos estar desarmados. Desarmados. Como nós vamos vencer o mundo? Como nós vamos vencer o pecado? Daqui a pouquinho ele está entrando no próprio celular aqui. Que o diabo, ele está investindo na tecnologia. O mundo está aí dentro do celular, da televisão. E se nós não vigiar, nós vamos entrar em coisas que venham nos contaminar. Então nós temos que estar bem revestido o quê? Para rejeitar o mundo, para rejeitar o pecado. Porque nós estamos vivendo em meio ao mundo. Mas nós não pertencemos a este mundo. Porque nós somos peregrinos desta terra. Nós estamos no mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Somos cidadãos do céu. Ainda que nós estamos no meio do pecado. Ainda que estamos no meio da iniquidade, mas não pertencemos ao pecado, nem à iniquidade, nem a este mundo. Nós pertencemos ao Senhor, porque nós fomos comprados lá com o sangue de Cristo, na cruz do Calvário. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Você está me entendendo? Você recebeu um selo, eu recebi um selo. Porque você ali é luz. Então ele sabe aonde está a luz. O diabo ele sabe quando a luz está se apagando, a lamparina está se apagando. Ele sabe. Então ele vai o quê? Implantar o mundo, o pecado, para tirar o povo da comunhão com o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Jesus refere ali as 10 filhos e as 10 loucas, que eram as imprudentes, né? Porque não tinha azeite na lamparina. Esse azeite representa o quê? O Espírito Santo. Representa o quê? Revestimento, poder, unção. Elas não se encheram. Elas não se capacitaram, não se preocuparam. E o noivo ele veio sem avisar. As 5 prudentes estavam cheias e entraram para as bordas do cordeiro. As 5 loucas começaram a bater: abra-nos a porta, Senhor. Já era tarde demais. Porque não vigiaram, não procuraram se revestir, se capacitar, se encher do Espírito de Deus. Porque não sabemos nem a hora, nem o dia que o Senhor virá arrebatar a igreja. Então nós temos que estar preparados. A igreja tem que estar preparada. A igreja tem que andar revestida e capacitada. Você sabe a hora e o dia? Não sabe. Você pode deitar hoje em casa, e se o Senhor vir buscar meia-noite a igreja? Como está a sua vida espiritual? Como está a vida espiritual de muitos que não têm pagado o preço, não quer mais pagar preço? Então, quando começa a assumir, irmão, alguma coisa está errada na vida espiritual dele, não é o pastor. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si naquele grande dia. E Deus não terá ninguém como inocente.
Eu sei o que eu tenho que fazer para me capacitar. Eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que jejuar, eu sei que eu tenho que vigiar. Então Jesus mandou nós seguir o passo dele. O que Jesus fez? Primeiramente, para fazer a obra. Porque ele começou a obra aos 30 anos de idade. Durou 3 anos só. Mas ele estava bem revestido. E toda madrugada, se você for ler a palavra de Deus, Jesus estava onde? No monte. No monte. Orando e jejuando. Orando e jejuando. Aí os discípulos de Jesus não estava presente. Eles vão ali expulsar aquela legião de demônio daquele menino. A Bíblia diz lunático. Ele não era lunático. O que é uma pessoa lunática? Era tomado à lua. Entendeu? Ele não era tomado à lua. Ele estava ali dominado por uma casta de demônios sobre a vida dele. Os discípulos não conseguiram expulsar. Ficaram envergonhados. Como o pregador vem aqui e cai uma pessoa endemoniada, ele não consegue expulsar o demônio. Ele quer botar a culpa na igreja, quer botar a culpa... Não, a responsabilidade é sua, pessoal. Não é eu que estou expulsando, então ele tem que sair com a minha autoridade no Espírito. Não é com a autoridade da igreja. A autoridade tem que estar na minha vida. Aleluia! Aí Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo? O pai do menino chega: eu trouxe o meu filho para que eles pudessem expulsar, mas não conseguiram. Aí Jesus fala: ó geração incrédula e sem fé, até quando estarei eu no meio de vós? Jesus pergunta: há quanto tempo concede isso aí? Ele fala: desde a sua mocidade. Ele a pega, a lança no fogo, a lança na água, e ele vai se secando. Aí Jesus fala para ele: tudo é possível. Ele não limitou. Ele não limitou essa palavra. Ele diz o quê? Tudo é possível aos que crerem. Aí ele olha para Jesus: Senhor, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Aí Jesus olha para o garoto, aonde Jesus viu o demônio ali. Ele fala: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. O menino caiu como morto. Muitos pensavam que estava morto. Jesus pegou ele pelas mãos, levantou e entregou ele ali liberto, através do poder da unção do Espírito de Deus. Porque Jesus estava cheio do Espírito de Deus. Ele pagava preço. Ele não foi fazer a obra de qualquer maneira. A obra não pode ser de qualquer maneira. Tem que ter uma preparação espiritual, para que haja um crescimento significante ou um crescimento significativo, para que haja a operação do Espírito de Deus, para que haja conversão de alma, para que haja cura, libertação. A igreja tem que estar bem revestida e capacitada, cheia do poder do Espírito de Deus. De qualquer maneira, não tem como Deus operar. Não tem como. Deus, ele não trabalha por tabela. Entenda isso. Deus, ele não trabalha por tabela. Ora por mim, ora por mim. É o crente 6 horas. Uma certa feita, Jeremias estava orando pelo povo. E Deus observando Jeremias. E Jeremias estava de joelho. Aí Deus brada com Jeremias, fala: Jeremias, tenho visto eu você orar por este povo. Te digo hoje, não ore mais por eles. Você não vê o que os filhos fazem? Os filhos apanham a lenha e os pais oferecem libações aos deuses estranhos na rua de Jerusalém. Eu já enviei os meus profetas, eu já enviei os meus atalaias, os meus mensageiros, para levar a minha mensagem, mas eles insistem em pecar diante da minha face. Te digo hoje, não ore mais por eles. Mesmo que você orar, eu não ouvirei. Mesmo que você jejuar, eu não receberei o seu jejum por eles. Porque Deus queria que o povo viesse ao pleno arrependimento.
Deus queria que o povo viesse reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma. Bate palma e dá glória a Deus. Essas armaduras de Deus é vigilância, é a oração, é o jejum e a leitura da palavra de Deus, a alimentação da palavra. É feito que Jesus falou: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é um alimento para a nossa alma. Quando ele diz lá aos Efésios 6,15, ele fala: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Paulo, ele compara a palavra de Deus, o Evangelho, como um verdadeiro sapato que dá proteção aos nossos pés. Desculpa a expressão, se você não lê a palavra de Deus, se você não come a palavra de Deus, você está descalço espiritualmente. Você pode pisar no espinho espiritualmente, confessar, cair. Você tem que estar bem calçado. Porque há vários tipos aí de evangelho. E muitas pessoas estão se alimentando de um alimento podre por falta de conhecimento. Muitas pessoas não estão libertas porque ele ainda não conheceu a verdade. A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como nós vamos conhecer a verdade? É através da palavra. Que a Bíblia fala de doutrinas de demônio, onde pode fazer tudo. Eles podem fazer tudo. Só não pode entrar no céu, porque no céu só vai entrar aqueles que deram ouvido e obedeceram ali a palavra de Deus, que é a verdade. O céu não vai entrar com qualquer um. As coisas sérias. Por isso que a Bíblia diz, irmão, Jesus já declara isso, que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Serão poucos que vão entrar lá, porque são poucos que estão dando credibilidade ali à palavra de Deus. Nós não temos que ser só um ouvinte, não. A igreja não tem que ser só ouvinte da palavra de Deus, tem que ser praticante. Nós temos que praticar ela. Foi por isso que lá em Oséias 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele está falando o que? Da palavra. Como você vai ter um conhecimento de Deus? Por isso que tem jovem aí que vai para o colégio, fica de brincadeira de celular, isso e aquilo, ele não aprende nada, não sai da segunda série, porque ele não presta atenção naquilo que a professora está ensinando ele. Passa o texto para fazer a prova, ele dá a mínima, quando chega na prova ele tira 0, 2, 3, porque não prestou atenção. A Bíblia diz o quê? Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Porque muitas pessoas estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas com a palavra que não confronta o mundo, com a palavra que não confronta o pecado. E tem muitos, já saiu até muitos membros da nossa igreja para ir para a igreja mundana, por falta de conhecimento. Até visitam, eu nem entro. Eu falo com a minha esposa, nem entro. As irmãs estão me chamando lá, vai lá no Catarina, eu nem entro. Eu falei, filho, eu não entro nessas igrejas, porque quando eu entro e participo ali, eu estou sendo conivente a eles. Que nós temos que conhecer a Bíblia.
Temos que conhecer a Bíblia. Segundo Coríntios 6,14. Não prendais vós em um jugo desigual com os infiéis. Que concórdia entre Cristo e Belial. Que comunhão tem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O justo com o injusto. Glória a Deus. Aleluia. Não há comunhão nenhuma. Então a Bíblia diz o que? Apartai do meio deles, então eu receberei como filhos e filhas. Enquanto ele estiver lá, as pessoas estão lá, não tem como Deus receber ele como filhos e filhas. Por causa da rebeldia. São rebeldes. Não procura buscar o conhecimento. Então foi aonde Paulo, ali aos Efésios, ele estava orientando o povo, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Aquele que come a palavra de Deus, que se alimenta da palavra de Deus, ele não é enganado pelos falsos profetas. Ele é um crente firme, um crente preparado, que tem a tua vida, a tua casa espiritual edificada sobre a palavra de Deus. Bate palma na glória de Deus. Aquele que não come, não lê a palavra de Deus, é como uma casa que foi edificada sobre areia. Vai vir as correntes de água, vai vir a chuva, o vento vai dar sobre aquela casa e ela vai cair. E grande será a queda dela. Mas aqueles que comem a palavra de Deus, que se alimentam da palavra de Deus, que ouve e guarda a palavra de Deus no teu coração, é como uma casa que foi edificada sobre a rocha. Vai vir as chuvas, correntes de água, os ventos, os vendaval vai dar sobre aquela casa e ela vai permanecer firme, de pé, porque aquela casa foi edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Bate palma e glória a Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Porque se nós não jejuar e orar, a carne voltará. Você está me entendendo? A carne voltará. Está na minha igreja, eu trazia doutrina pesada. Doutrina pesada. Muito não gostava. Virava a cara, ficava me olhando com o olho meio redondo, torto, baixava a cabeça. Não queria ouvir a verdade. Não queria ouvir. Que é uma palavra que ali levanta o ego dele. Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Irmãos, se você for ver os profetas do passado, eles passaram luta por quê? Deus não mandava os profetas em entregamentos, prosperidade não. Quando o profeta chegava, ali até os sacerdotes já temiam, porque já sabia que era a correção de Deus. Aonde você encontra isso? Quando Samuel vai a Davi, os anciões da cidade perguntam a Samuel: é de paz que você vem? Já fala com medo, é de paz. Ele não, é de paz. Estava com medo. Olha Jeremias, ele foi para o calabouço por quê? Porque Deus usava ele para repreender o pecado do rei. O rei não quis se humilhar, se exaltou. Aí veio Ananias, o profeta do diabo, profetizando vitória para o rei. Deus foi e feriu Ananias e matou Ananias, porque ele profetizou ali a Jeremias. E quando Acabe se ajunta ali com Josafá, aquele monte de profetas vieram e profetizaram bem: não, vai na guerra e Deus prosperar. E ali chegou um profeta, fez ali um chifre, colocou na cabeça e ali profetizou bem para Acabe: Deus será contigo nessa guerra. Aí Josafá olha e pergunta: ainda não há outro? Ele falou: mas esse só profetiza o mal contra ele. Ele falou: não faça assim, manda chamar. Foram lá e chamaram Micaías, ou Micaias, entenda como você quiser. Micaias veio.
E ele perguntou, eu vou para a guerra. Aí o rapaz que foi chamar ele falou, ó, fala conforme todos os profetas. Ele falou, aquilo que Deus colocar na minha boca, isso eu falarei. E quando ele chegou diante do rei de Acabe e Josafá perguntou, vou para a guerra ou não? Ele falou, vai e prosperará. Aí ele olhou e só profetizava mal. Ele falou, em nome do Deus vivo, eu vou para a guerra ou não? Aí o Espírito Santo foi e tomou ele. Ele vai, olha para Acabe e fala assim, olha, eu vi Israel disperso pelas montanhas como ovelha que não tem pastor, e via o Senhor assentado no seu sublime trono. E Deus perguntava, quem induzirá Acabe? E parecia um espírito da parte do Senhor, e falava, eu induzirei a ele. E Deus perguntava, por quê? Eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Deus falou, vai e se prevaleça contra ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí o profeta que fez o chifre e profetizou bem, foi na boca de Micaia, deu um soco na boca de Micaia e falou para ele, quem passou o Espírito de Deus para falar da minha boca sobre a sua boca? Ele falou, você verá, porque fugirás de câmara em câmara. E Acabe falou, leva ele para o cárcere, dá pão de angústia e água de angústia, até eu voltar para a guerra, da guerra. Ele fala, se você voltar, não foi Deus que falou sobre a minha boca. Ele foi para a guerra. Um flecheiro, do nada, ele levantou a flecha e atirou, sem erro. A flecha foi certinha entre a minha coraça e atingiu as costelas de Acabe, e ali ele morreu na guerra. Aleluia, Jesus. Glória a Não tinha esse negócio de profecia de bênção, não. Hoje o povo está procurando revelação, não estão querendo mais atrás de doutrina, para estar atrás de revelação, de chave. Estão indo para essa igreja mundana, para estar atrás de revelação de chave, de celular. Você bota um pano lá na mesa e um pano de saco dentro, o cara revela o pano de saco. A igreja lota. Falo para você que eu tinha saído de Deus, eu abri a igreja lá na Catarina, eu passei por um pastor lá, pastor Jonas, que era da Deus, quem que eu falo do pastor Jonas Marques? Eu passei para ele, igreja lota, mundo, eu falei, não quero estar nisso, não quero estar mexendo com dinheiro, meu coração não está nisso. Eu falei, vou voltar para a igreja do amor, Deus mostrou eu voltando e aquilo, uma mentirada nada, eu pregava contra isso. Eu pregava contra a mentira, contra essas revelações mentirosas. O povo só fazia mal com eles. No culto deles entrava 600, 800 em um culto só. O meu entrava R$4, R$5 até aqui. Eu gostava, o meu entra R$4, R$5. Porque entrar no céu como? Atrás de bênçãos, de prosperidade. Estão querendo comprar Deus. Deus não deixa se vender não. Faz aí uma oferta aí que Deus vai libertar o seu filho. Deus vai libertar o seu filho com uma oferta de 100, 500, não. Deus não se deixa se vender não. A Bíblia diz em Romanos 12, apresentai os vossos, rogo pois irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não se conformei com este mundo, mas transformai vós na renovação do vosso entendimento, para que experimentei a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. A boa e perfeita vontade e agradável de Deus é que nós descemos o joelho, tem que ter joelho calejado, tem que ter oração, tem que ter jejum, e perseverar com toda a fé, com toda a confiança no Senhor. Ele está falando aqui no final que nós temos que ser perseverantes, porque a própria Bíblia diz isso em Apocalipse, que aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Bate palma e dá glória a Deus. Perseverar no jejum, perseverar na oração, perseverar na santificação, na vigilância, na caminhada para a casa de Deus. Você está me entendendo? Nós temos que caminhar. O povo se estacionou ali, já vou terminar de passar para o pastor. Falta 10 mais 9.
O povo, quando saiu lá do Egito, eles se estacionaram ali diante do Mar Vermelho. Deus já tinha feito o quê? Dado autoridade a Moisés, o cajado, autoridade, poder. O povo está ali estacionado. Aí Moisés começa a clamar. Aí Deus perguntou a Moisés: por que clama a mim? Por que clama a mim? Diga para o povo que marche. Diga para o povo reagir. Tem que ter uma reação nossa para ter uma ação de Deus. A igreja parada, estacionada, não tem como ter ali um agir de Deus sobre a vida de tais pessoas. Nós temos que reagir. Que Deus quis falar: o poder eu já te dei. Estende a mão sobre o mar e toca com um cajado sobre as águas, que ela vai se abrir. Eu já te dei o poder, a autoridade. Está me clamando para quê? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você está me entendendo? Então Deus já nos deu autoridade. O seu templo, você é templo do Espírito. O Espírito de Deus está na sua vida. Você tem autoridade para expulsar o demônio. Deus te deu autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e profetizar cura, porque Ele diz: colocarão a mão sobre os enfermos e o curarão. A autoridade está na nossa mão. Nós temos que colocar nossa fé em prática e determinar com autoridade sobre a vida do enfermo, sobre o mundo, sobre aquilo que está de impedimento sobre a tua vida. A Bíblia diz que Josué orou, o sol parou. O sol parou. Vocês creem que o sol parou? Então, eu quero saber de vocês aqui agora. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. O sol parou? Levanta a mão. Quem crê que o sol parou? Levanta as mãos. Ninguém levantou? Ninguém crê que o sol parou? O sol não parou. O sol não para. A terra parou. A terra, ela roda em torno do sol. Translação e rotação. O sol, ele fica parado em um lugar só. O escritor escreveu dessa forma. Mas quem parou foi a terra. A terra, ela roda em torno do sol e da lua. Da lua é translação. Durante o dia é rota. Quem estudou aqui? Isso é o que? Geografia, né? Então, é rotação e translação. Então quem parou foi a terra. O sol não para, ele já está parado lá num lugar só. Mas ele orou, a terra parou. Até eles consumir os inimigos de Deus. A oração, o jejum tem poder para abrir a janela do céu e fechar a porta do inferno. Tem poder. Sabe por quê? Por exemplo, quantas vezes eu orei, jejum de joelho no monte, e Deus está lá dando livramento no filho, fechando a sepultura, fechando a cova. E ele mesmo fala para mim chegar e não contar para ninguém. Chegou: pai, não contei nem para minha mãe. Mas voltado lá, eu já estava eles falam gripado, né? Que é aquela fita. Estava gripado lá já. E o anjo foi lá e deu o livramento. Então nós não podemos parar de orar enquanto você está orando e jejuando. Deus está guardando o teu filho. Deus está guardando o seu sobrinho, o seu neto, o seu esposo que ainda não é crente, a sua família. Deus está visitando a tua mãe, o teu lar, a tua família, respondendo a tua oração, respondendo o teu jejum com fogo divino e dando grande livramento ao teu lar, a tua família, através do teu jejum e através da tua oração. É por isso que ele diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Você está me entendendo? Então não podemos parar, irmão. Se nós parar, o mundo vai entrar na nossa mente, no nosso coração, vai fazer morada. O sistema vai entrar, do qual já está entrando na vida de muitos. E outra coisa, não vai nisso aí que o povo está falando. A igreja está toda derrotada. Não.
isso é mentira. Ainda há um povo separado, que Deus separou, que ainda guarda a palavra de Deus e anda na obediência de Deus. E muitas pessoas se abatendo com isso aí, irmão. Muitos falando abobrinha, fica de rede social, metendo malho na igreja, na porta da igreja. Irmão, sou o diabo, eu não dou nem ouvido. Como é que eu sou um homem de Deus, vou para redes sociais falar mal da igreja? Enquanto a Bíblia está dizendo que não julgueis para não ser julgado, com a medida que medir, vós será medido. Nós temos que conhecer a Bíblia. Aí está eles lá metendo o pau, sai da igreja e começa a meter o pau. Aí fica um monte de crente atrás, não tem nada errado. O Espírito de Deus ainda está na casa, porque quem levantou a obra foi o Senhor e as mãos dele está sobre este lugar. Bate palma e dá glória a Deus, se põe de pé. Se põe de pé, a mão do Senhor ainda está nesse lugar. Ainda que alguns se corromperam, mas nem todos se corromperam. Deus falou com Elias: não, Elias, não está você sozinho não. Eu ainda guardei 7.000 que não tocaram ali na mesa de Jezabel, que não se alimentaram do manjar de Jezabel. Ainda há um povo reservado. Há uma reserva do Brasil e em todo o mundo que Deus tem guardado e separado. Vamos receber o nosso pastor com as palmas bem fortes para o Senhor. Glória a Deus. Então, Jesus falou conosco hoje aqui, né? Através da palavra dele. Aquilo que eu falei, ele prega as placas, é o dirigente da igreja. Mas Jesus sabe como trabalhar. Amém? Se Deus mandou, mesmo a gente sendo, como se diz assim, o chefe da obra, nós temos que descer e ouvir também. Até os grandes têm que ouvir. Bendito seja o nome de Deus. Na verdade, eu não sou grande, ele é grande aqui, é só Jesus. Não é verdade? E assim Jesus vai fazendo a obra. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus, para a glória de Deus, para nós encerrar. Para a glória de Deus. Já já nós vamos fazer outra parte aqui da obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra, Pai, maravilhosa, Deus. O Senhor passou, Pai, para a tua casa, para a tua igreja. Senhor, nós cremos, Jesus, na tua vitória. Meu Deus e meu Pai, nos ajuda, Senhor, a estar de pé, a estar na oração, a estar buscando, Senhor, entrar, Pai, no prumo da tua palavra, para que o Espírito Santo venha trabalhar, Senhor, em favor da tua igreja. A tua igreja é santa, a tua igreja